Olá, faz tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu tenho um bom motivo. Já pararam para notar que de tempos em tempos existe uma campanha de prevenção a alguma coisa? Como, por exemplo, tem até as brincadeirinhas que em outubro é Outubro Rosa, que trabalham a questão da prevenção do câncer de mama e colo de útero. Aí em novembro entra o mês de prevenção ao câncer de próstata, até tem a brincadeirinha, que em outubro sai Outubro Rosa, que tira as mãos do seio, e em novembro azul enfia o dedo. As pessoas já sabem dessa bobajada toda, né? E a gente está vivendo agora o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E teve uma postagem, dentre tantas que eu acompanho, que eu leio, vários artigos eu acompanho em relação a isso. Eu leio muito e eu gosto de analisar alguns tópicos. E teve uma postagem que eu não sei quem foi o autor, mas me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Eis aqui uma farsa do Setembro Amarelo, que ninguém vê e nem fala. Em janeiro, João tinha toque e foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra sofria de anorexia e ouvia as pessoas rindo e zombando dela pelas costas. Em maio, Lucas teve depressão e chamaram ele de fraco. Em junho, Pedro teve síndrome de pânico e disseram para ele que era frescura. Em julho, Fátima descobriu esquizofrenia e disseram que era pura invenção da cabeça dela. Em agosto, William teve transtorno de personalidade e falaram que ele queria somente chamar atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos entenderam. Nos estenderam as mãos, nos medicaram e postaram textos lindos em suas redes sociais para apoiar. Porém, em outubro, passou e continuaram a chamar de loucos, de fracos e diziam que nos faltava fé, que a nossa vida era tão boa, tínhamos um mundo perfeito, diziam eles. Em novembro, Pedro se matou. Porém, o que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelo. Também que todos os julgamentos acabassem. E que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são uma escolha nossa. E que nós precisamos de apoio não só em setembro, mas em todos os meses. Gente, eu chorei com essa postagem. Eu achei que eu não ia ficar desse jeito ao ler para vocês. Mas me tocou muito, porque poucas pessoas, aliás, conhecem minha história real. E muito poucas pessoas. Eu acho que se eu contar no dedo não enche uma mão. Há 22 anos atrás, eu tentei o suicídio. Eu choro porque eu tive um milagre. Quem conhece a história da minha filha, que com 5 aninhos pegou a bicicleta e pedalou 7 quilômetros para ver o pai, não sabe o que tem por trás dessa história. Eu induzi ela a ir até onde o pai dela estava, porque eu estava num momento muito sufocante da minha vida. Eu não suportava mais a vida que eu vivia. E quem olhava dizia que eu tinha um casamento perfeito, que eu tinha uma vida perfeita. Enfim, tudo que a gente vê nas pessoas, que a gente acha que tem um mundo perfeito, mas a gente não sabe da realidade delas, né? Nesse dia, eu decidi que eu ia acabar com aquele sofrimento. E foi então que a minha filha pegou a bicicletinha, induzida por mim, que eu incentivei, estimulei, dei todas as coordenadas, induzi, fiz ela entender que ela sabia onde que ela ia, e ela foi. E enquanto ela foi, eu ainda acompanhei ela seguindo na estrada, indo em direção aonde estava o pai dela, 7 quilômetros de distância da nossa casa. Uma criança com 5 anos apenas, gente.
E ela foi. E eu preparei a forca e eu consegui me pendurar. Quando eu consegui me pendurar, eu vi ela voltando no galpão onde eu tinha pendurado, que eu tinha colocado essa forca. Ela passou e parou e olhou bem nos meus olhos, de bicicletinha. Aquilo me tocou tão fundo, me veio um turbilhão de coisas na cabeça que eu não sei nem como que eu pude pensar em tantas coisas. Eu lutei para puxar de volta aquela calçada que eu tinha empurrado, fiquei com a marca muito forte no pescoço, consegui tirar a forca com muito sacrifício, e quando eu consegui me livrar da forca, eu olhei e ela não estava ali. Até hoje eu não entendo. Muita gente pode dizer que é um anjo, que foi um espírito, um mentor, seja lá o que for. Mas naquele momento eu vi que eu não podia, que era egoísmo da minha parte, eu fazer isso comigo. E como seria a vida dessa criança? Eu lutei tanto para ser mãe, eu quis tanto ser mãe. Eu tinha motivo para viver e eu estava tirando a minha vida. E como seria a vida da minha filha? Naquele momento foi tudo isso que eu pensei. Aí eu lutei por mim, por ela, e decidi que daquele dia a minha vida ia mudar. E realmente mudou. Eu comecei a cuidar de mim. Eu tive força, sozinha. Eu tive força para lutar por mim. Tanto é que anos depois eu consegui me separar, me mudei de lugar, montei meu salão em outro espaço, busquei minha independência e fui viver a minha vida. Mas nem todo mundo tem isso, gente. Então assim, pense muito bem antes de julgar as pessoas. Ninguém sabe o que passa no coração de cada um. A gente vê tanta gente jovem morrendo, tirando a própria vida, mas assim, ninguém sabe o que ela vive. Cuide bem de quem está ao seu redor, cuide bem de você. Se você está passando por isso, não é o fim. Foque em você. Não é egoísmo o amor próprio. Muita gente diz assim, fulano se ama em primeiro lugar. Tá certo, a pessoa tem que se amar em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu, depois o próximo. Tanto é que quem viaja de avião, por exemplo, quando explicam os procedimentos no caso de emergência, quando a máscara cair, coloque primeiro em você, para daí depois ajudar o próximo. Se você não estiver bem, as outras pessoas morrerão junto. Então assim, foque em você, cuide de você. Senão, como diz no final desse texto, então a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. É isso.